essa parte aqui não existe no livro. Isso daqui é totalmente novo, o que eu vou mostrar agora para vocês. Então, qual conduta ética deve ser seguida? Existem dois tipos de condutas éticas. Existe a conduta que, para quem acredita em um ser criador, é a conduta ética divina, que aquilo precisa ser incorporado em você. Só que essas leis, elas chegam por nós através do quê? Você se lembra da aula passada? Não. Através do código cultural. Exatamente, a conduta cultural, eles não chegam pra gente de uma forma, vamos dizer assim, imparcial. Por quê? Porque a gente tem nossos desejos, nossos vícios. Então, passa pelo mundo cultural antes de chegar na gente. Então não vai chegar perfeito. Por isso que existe outro código de conduta, o código de conduta ética cultural. E é exatamente pela existência do mundo cultural que existem formas diferentes de pensamento. Não existe uma hegemonia de pensamento. Todas as pessoas podem divergir de um pensamento para o outro, exatamente porque cada um tem uma parte. Se vocês viram, quando eu falei de espiritismo, na aula 2 eu disse para vocês, cada um de nós tem um tipo de realidade, certo? E aqui no livro de Miguel Reale está explicado o porquê que cada um de nós tem uma realidade, porque cada um de nós tem uma conduta ética, cultural, ou seja, cada um de nós tem um mundo cultural dentro de si, e esse mundo cultural vai influir no nosso juízo de valor. Então cada um de nós temos isso. E isso gera dois tipos de ética. A ética objetiva, que é a nossa, e a ética subjetiva, que vai se tornar no futuro a moral. Quando eu digo isso, que a ética subjetiva vai se tornar a moral, porque essa ética subjetiva é aquela que vai transviar você. Quando eu digo transviar, é que ela vai ultrapassar as suas barreiras. Por exemplo, o deve ser não é algo que você busca, certo? A sua realidade cultural, ela permeia você pelo seu comportamento. As pessoas vão ver assim, caralho, aquele maluco é da hora, velho, não sei o que, comportamento foda, queria ser que nem ele, não sei o que. Isso é a sua realidade cultural que permeia para outras pessoas. E isso é ética subjetiva. Esse conjunto de ética subjetiva que você vai permeando vai se tornar no futuro o que nós chamamos de moral. As condutas morais vêm de um conjunto de éticas subjetivas que se encontram, ou seja, realidades que se encontram para formar um senso comum. E isso chama-se moral. Por isso que ela é tida em certos grupos fechados, vão criando bolhas exatamente por causa disso. Porque se você não conseguiu transmitir a sua realidade para outra pessoa, ela não consegue entrar na bolha, porque a realidade dela é uma e a realidade sua é outra. Então existe um choque de realidades, entende? Exatamente porque existe um mundo cultural. Espero que tenha ficado bem legal isso que eu disse. Bem legal assim que deu pra vocês entenderem bem o porquê que existe ética e moral. Isso aqui não tinha no livro de Miguel Reale, é algo que eu tô mostrando pra vocês novo. Algo meu mesmo. Isso que eu tô dizendo pra vocês. Agora que eu expliquei pra vocês isso, eu vou falar pra vocês agora que tipo de valores existem. Vocês vão encontrar todos os tipos de valores, mas só que eu montei grupos, como já tentaram fazer. Esse aqui também é coisa nova, não está no livro de Miguel Reale. São grupos. Existem valores materiais, que são aqueles físicos, são os valores manipuladores, os valores emocionais e os valores devocionais. Eu vou falar um pouquinho sobre eles. Valores manipuladores são os valores abstratos que nós usamos para definir algo. Todo tipo de valor manipulador é esse. Números, por exemplo. Todos os resultados de números são valores o quê? Manipuladores. E existem os mais abstratos de todos, que são os valores emocionais, que são descritos por sensações. E os devocionais são os valores que nós temos espirituais. Os tipos de valores. E você escolhe o seu. Exatamente isso. A gente escolhe qual deles a gente gosta mais, qual que a gente se apega mais, mas só que a gente sempre usa eles. Todos esses valores a gente usa no nosso dia a dia. É claro que existem os excessos, tá? Não é você, achar, eu não tenho nenhum valor material, não sei o que, eu não gosto disso, que nem o Buda. O Buda, ele dizia muito isso. Todo mundo sabe sobre os valores do Buda, de desapego à materialidade. Só que se fosse assim, então significa que a gente não pode ser apegado à matéria, então não existe sentido estar vivo. Então, se a gente veio para ficar desapegado da matéria. Ou seja, todos esses valores a gente usa. A gente não pode pecar pelo excesso, muito menos pela falta. Tem que existir o equilíbrio de todos esses valores que eu falei para vocês. Equilíbrio entre os valores manipuladores,
equilíbrio entre os emocionais, equilíbrio entre os devocionais e principalmente entre os materiais. Todos esses valores precisam estar em equilíbrio. Agora que eu terminei tudo isso daqui, eu vou falar a última coisa para fechar o assunto de hoje. Certo? Então, aonde entra o direito em cima de tudo isso que eu falei sobre moral e ética? Primeiramente, moral, você sabe muito bem que vem de grupos. Sendo que ele vem de grupos, pode-se dizer que existe um bem que eles guardam, que é considerado o bem comum. E enquanto o indivíduo ele guarda o bem individual. E o direito ele guarda o quê? Ele guarda a junção desses dois, ou pelo menos ele deveria guardar, não é? O bem pessoal, que é o bem de cada um, e o bem de todos, que é de interesse coletivo. Então disso gera o terceiro bem, que é o bem social. Então o direito ele regula o bem social, que é não deixar o bem coletivo ultrapassar o bem pessoal, nem deixar o bem pessoal ultrapassar o coletivo. Então existe o bem social. Com isso nós terminamos o mundo ético. E no próximo papo nós iremos começar direito e moral. E eu espero que fique bem definido aqui agora as diferenças entre direito e moral, porque agora a gente vai falar só da moral, ou seja, a conduta mais exatamente, não é, do bem social, como eu disse. Não será o bem coletivo, que é dito pela moral, por exemplo. Os grupos são mais favorecidos, entendeu? Não, agora a gente vai entrar na moral como bem social, que é bem interessante vocês entenderem isso, que deve existir no direito um equilíbrio entre os grupos. Não pode ser favorecido um grupo em detrimento de outro, pelo menos era assim que era para ser o direito. Da forma como Miguel Reale disse, deveria ser assim. Então, na próxima aula nós vamos começar direito e moral. Até a próxima.